pessoal, meu nome é Franciane França, eu sou engenheira agrônoma e faço parte da coordenação técnica do projeto Bahia Produtiva pela COPCE, cooperativa esta responsável para prestar assistência técnica e extensão rural aos empreendimentos do projeto. Este projeto é uma parceria com a CAR, junto com o governo do estado da Bahia, com os recursos do Banco Mundial. Nessa videoaula temos como participação a médica veterinária Josimar Alves, que irá tratar sobre as enfermidades da caprina ovinocultura. Eu vou passar aqui para ela se apresentar para nós. Olá, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Josimar Alves, sou médica veterinária, E hoje vamos falar um pouco das principais enfermidades que atingem a caprina e ovinocultura. A caprina e ovinocultura tem se expandido muito no país, nos últimos anos, de forma significativa, principalmente na questão relacionada à carne, certo? E pontuando sempre aí, a de ovinos tem se destacado um pouco mais, certo? No entanto, esse aumento não tem sido ainda suficiente para atender a nossa demanda, entendeu? Então, várias situações e fatores, estão incluso o quê? A falta de uma melhor organização da cadeia produtiva. Isso ainda é um grande empecilho para o aumento dessa demanda de produção de carne no nosso país. Então, baixos índices de produtividade, a baixa qualidade dos produtos e a falta de regularidade da oferta, tornam isso tudo o quê? Esse cenário que a gente apresentou aqui, que a gente ainda não tem como suprir essa demanda que existe, entende? A pouca adoção de boas práticas de manejo favorece o quê? Aparecimento de problemas sanitários. E a falta de acesso à informação referente às principais doenças que afetam o rebanho é um de maior destaque que a gente traz aqui. Por isso que hoje a gente vai trazer aqui, falando um pouco sobre as principais. Não só esta que aflige a caprina ovinocultura, mas essas, principalmente na nossa região, aflige mais esse pequeno produtor. Pequenos e grandes, assim eu posso dizer também. Então, primeiro a gente tem que saber diferenciar ou tentar diferenciar um animal saudável, de um animal doente. Então, o animal saudável é aquele que está adaptado ao meio em que vive, produzindo o máximo de carne, de leite e de lã, quando assim também é destinado. Isso tudo que a gente tem que expressar o máximo que a genética daquele animal pode proporcionar ao produtor. Então, o que é a doença? A doença é a alteração da função de um órgão, por exemplo, o pulmão, ou de todo o corpo do animal. Dessa forma, considera-se caprinos e ovinos doentes quando não conseguem produzir o que são capazes, É aquilo que tira esse animal da sua fisiologia, do que é normal dele. Então, um animal, aí o produtor vai falar assim, quais são as principais características que eu tenho que estar me atentando no dia a dia, quando eu for observar aquele animal dentro da minha criação. Um animal afastado do rebanho, como a gente vê nessa imagem aí do animal, tá? Os animais todos lá atrás, ele aqui na frente separado, deitado. Isso já é um indicativo de que pode não estar muito normal aquele animal. Observar sempre os olhos do animal, entendeu? Quando o animal está com os olhos muito fundos e sem brilho, também é um indicativo, certo? Um animal, como a gente olha nessa imagem aí, o animal está cabisbaixo, está triste, de cabeça baixa, de orelhas caídas, e muitas vezes ele está com o andar encurvado, Então, aquilo ali não é o fisiológico, não é o normal do animal sadio. As fossas nasais é um bom indicativo também, principalmente para alterações respiratórias, no trato respiratório do animal. Então, fossas nasais, nariz, do animal, que anda sujo, com secreção ou com alguma crosta, que pode vir junto com secreção em crosta, pode vir um ou outro som. Também é muito bom estar observando, o animal vai se alimentar e sai, fica com aquele nariz todo sujo, Aí você já começa a perceber que tem uma secreção ali.
Os pelos dos animais também é algo que a gente deve estar observando na nossa análise clínica, que a gente possa dizer assim também. Então, pelos secos, opacos, arrepiados e fosco, tem que estar sempre observando se esse animal está com pelo assim. Aí o produtor fala assim: o animal não está com pelo muito bonito. Justamente isso. Isso não pode ser também só linkado, né? Só vinculado à questão da verminose, que muitas vezes o produtor acha que isso tá com verme. Não. Pode ser alguma outra doença também, certo? As mucosas dos animais, né? Tem que observar, como a gente está vendo aí na foto, né? A mucosa do olho. Tem alterações de cor, pode estar branca ou vermelha, ou a muito amarelada. Então, uma mucosa, como a gente observa aí nessa imagem, que está muito vermelha, então pode ser uma alteração, sim, do estado de saúde do animal para o estado doente, certo? Que pode ser uma inflamação, essa mucosa muito avermelhada, quando ela está muito branca, uma anemia, quando está amarelada, alguns problemas, como, por exemplo, de fígado, que a gente pode dizer assim, né? A tal da icterícia. Então, a mucosa do animal, ela apresenta alguma alteração, pode nos estar indicando algum tipo de doença. Aí vai a análise de qual doença, a partir de qual alteração que a gente observa. O score corporal também é muito importante, né? Ser avaliado. A gente observa aqui o animal que está caquexo. Então, um animal muito magro assim, apresentando uma caquexia, não é um animal desejável, por exemplo, para a gente levar para um abate. O abatedouro normalmente não vai aceitar um animal assim, porque pode ser um indicativo de algum tipo de doença que está levando ao animal a baixa de peso desta forma, certo? Então, não é o desejado do animal nesse estado. Aqui está um score 2, né, que, a dependendo da fase do animal, pode ser ainda um score bom, certo? E aqui a gente observa um score 3, esse que é o animal que a gente apresenta de lado, de fundo, e um score 4, esse que o animal está de lado, certo? Então, a gente pode variar de 1 a 4 ou 5 score do animal. A depender da sua fase reprodutiva, a gente pode estar encarando aquele score ali como normal, certo? Um score, um animal em reprodução, né, numa fase de monta, apresentando um score de 3 a 4 é o ideal, é um score ótimo. No início e mês de gestação, uma fêmea está com score de 2,5 a 4, também é ótimo. Se eu falei aquele animal ali com score 2, a depender da fase que esse animal está, é muito bom também, certo? Perto da aparição, quando é um parto simples, está de 3 a 3,5, ótimo. Na aparição, um parto gemelar já está com score de 3,5 a 4, um pouco mais pesado do que um parto simples, também é normal. E no desmame, né, aquele animal tem que estar com o maior score possível. Então, é o de 5 ou mais. Então, nesse momento, que é o momento de desmame, é onde a gente acha um score 5 ou mais ótimo. Nas outras fases, ele não é interessante de forma alguma. Ô, Mari, Certo? Oi. Mari, sobre o score na fase reprodutiva, qual seria o pior score nessa fase reprodutiva? Da fase reprodutiva, então. Isso. Eu botei aqui que não existe um score somente, entendeu? Para essa fase reprodutiva. Depende da fase que o animal está. Numa fase de reprodução de monta, de 3 a 4, foi o que eu coloquei aqui agora. Já no meio de gestação, é outro score. Já um parto simples, é um, no parto gemelar, já é outro, e na fase de desmame, já se atua um 5 ou mais. Entendeu? Então, depende da fase de produção, é que a gente vai identificar qual é a melhor score para aquele animal, como está aí em tabela. Conseguindo essa Certo? tabela aqui, vemos que tem o período, né? Período nessa fase da fase reprodutiva, qual seria o melhor período, né? Justamente. Então, sempre estar avaliando um animal de forma individualmente também é interessante, certo? Porque a gente não pode generalizar em todos os quadros, mas seguindo essa base aí é o que a gente espera.
certo? Tá me escutando? Sim, pode continuar, Marta. Tá, obrigada. Então, no nossa atividade aqui, a gente vem falar das principais enfermidades, né? Então, tem a linfadenite caseosa, que é o mal do caroço, ectema contagioso, que é a boqueira, a artrite encefalite caprina, que é a cáia, a pseudodermatite, a ceratoconjuntivite, tétano, botulismo, miíase, piolho, que também é considerada uma doença, que é as ectoparasitoses, né? A mastite, a oestrose, a diarreia dos cabritos e borregos. Então, a gente vai falar um pouco de algumas dessas, certo? Eu acho que a principal que a gente não pode deixar de falar, e a gente vai iniciando logo com ela, é sobre a linfadenite caseosa, que é o mal do caroço, certo? Muito conhecida como mal do caroço. Ela é causada por uma bactéria chamada Corynebacterius pseudotuberculosis, certo? É uma doença infectocontagiosa. Tem algumas doenças que a gente vai relatando durante esse encontro que são infectocontagiosas, outras não, certo? É, a principal, o que a gente observa principalmente no animal é a formação de abscessos, que são os caroços nos gânglios, certo? Nos linfonodos, por isso o nome linfadenite. E a caseosa é por conta do que a gente encontra dentro desse caroço, né? Que é um exudato caseoso. É um pus endurecido, assim eu posso dizer, porpulamente. O mal do caroço ela pode atingir várias partes do animal, certo? Com a maior frequência é que ela ocorra nos linfonodos escapular, auricular. Dá para ver aí, Fran, em verde, os pontos que eu estou falando, o Nessa, mandibular. nessa Isso. foto? Isso, nessa imagem, no desenho aqui que tem os Na foto. pontinhos verdes. Então, tem o escapular, o auricular, o da mandíbula, o inguinal. Atinge também ele falou do testículos, úbero e órgãos internos, certo? A maior frequência, certo? Então, eles estão na cabeça, pescoço, região da paleta, dos flancos e do úbere. Esses que eu citei agora, que tem a maior frequência. Você consegue visualizar? Ali o A, o Sim. B, o C, o D, o E, o Sim. F, o G. Então, nessas áreas aí é onde normalmente a gente encontra essa questão do mal do caroço. Por que é interessante a gente estar se atentando a esses locais? Porque algumas vezes o animal, por uma injeção mal aplicada, uma vacina mal aplicada, desenvolve um caroço, né, um abscesso. E aí a gente tem que fazer a diferenciação do que é linfadenite e do que é um abscesso por um trauma de vacina, de injeção, enfim, algum outro trauma. Às vezes está num local que não tem nada a ver de ter um linfonodo ali, um caroço. Aí a gente já observa, ó, aqui não tem caroço, então aqui não tem como ser linfadenite, não tem um gânglio, né? Não tem um linfonodo, então aqui não tem como ser linfadenite. Então, o ideal é que se evite nas aplicações de medicamentos esses locais onde tem os gânglios para não ter essa confusão, certo? Então, aqui a gente observa nas imagens um mal do caroço, né? Um caroço bem desenvolvido, né? O que é que acontece na linfadenite caseosa? A bactéria ela vai penetrar na pele por meio de feridas e pequenos arranhões, ou também pela mucosa, né? Através da ingestão e respiração, certo? A bactéria vai estar se instalando ali na pele e vai ocorrer o quê? Vai começar a produzir a questão da secreção, né? Do muco lá dentro. Aí esse abscesso vai crescendo, como você vê no animal, até atingir essa imagem aí, certo? A gente observa aqui também na outra imagem, no úbere, né? Muitas vezes o produtor fica atento só na questão do pescoço, no pé da orelha do animal, e não observa lá atrás do úbere, ou acha que
linfadenite também pode estar apresentando os caroços nessa região, como a gente vê aí em imagem, certo? Os abscessos, eles se rompem. Aí, o que é que vai acontecer se a gente deixa o animal dentro do curral com outros animais? Aquele abscesso vai se romper, o pus vai cair nos alimentos, na água, no solo, né? Na vegetação, e vai transmitir, assim, para outros animais, certo? Aí, o interessante da questão do isolamento desses animais com linfadenite, certo? E a gente observa também nessa imagem com o caroço do animal, que o caroço já está tão grande que os pelos já caíram, certo? É um bom indicativo também. A gente não pode se basear só nisso, mas a gente observa o quê? Os pelos já estão caindo, aquele abscesso ali já pode se romper, certo? Ô, Mário, voltando àquela foto, nessa fase aí, o agricultor, ele já tem que separar esse animal, né? Porque ele olha o Justa, tamanho desse caroço, né? Então, um just, tamanho grande, né? Justamente. A questão do isolamento. Qualquer animal doente, e vocês vão observar aqui na minha fala da questão das doenças dos animais, sempre que o animal estiver doente, uma ação que deve ser feita é o isolamento do animal. Algumas pessoas chamam de isolamento, outros chamam da tal da quarentena, né? Que a gente observa hoje, o pessoal tem um maior conhecimento sobre isso, né? Que é a separação do indivíduo doente, né? De forma isolada. Aquele animal não pode ter contato, né? Aquele indivíduo não pode ter contato com os demais, senão vai estar transmitindo essa doença. E aí, como é que essa linfadenite vai ser transmitida? Porque aquele caroço vai se romper, vai contaminar tudo ao seu redor e assim vai transmitindo os demais, certo? Então, é importante essa separação, né, desses animais, Isso. porque é inviável o agricultor estar com animais assim, com essa situação e estar junto com outros animais que estão sadios, né? Justamente. Porque, consequentemente, vai ter esse caroço vai se romper e vai contaminar todo o rebanho, né? Se ele não for Exato, separado. exato. Então, outra coisa muito importante no fator de condenação de carcaças em matadouros, né, é a linfadenite caseosa. E isso leva a altos prejuízos para o produtor, certo? Muitas vezes a gente não, né? Alguns produtores observam, mas é só um caroço e eu vou poder vender, vou arriscar vender, certo? Eu estou tentando aqui controlar o mouse. Pronto, consegui. Mas Tá também tem tirando. esse caso, Mário, porque às vezes eles não separam o animal. Sendo que esse caroço, ele chega a uma fase que ele rompe. Justamente. Aí o que acontece, ó? Essas imagens aqui que vocês observam são os linfonodos internos, que são acometidos pela questão da linfadenite caseosa, né? E às vezes a gente não tem a noção que externamente, né, a gente está vendo aquele caroço mas internamente também pode ter esses caroços, entendeu? Então, a doença ela pode ser transmitida para o homem. Por isso, quem lida com esses animais, principalmente quando o abscesso se rompe, tem que aumentar os cuidados com a higiene pessoal. Então, dentro da propriedade, a gente tem que usar sempre luva, né, ter esse cuidado ao manipular o animal com linfadenite caseosa, que a gente vai estar ensinando o processo mais aí à frente. Por quê? Porque isso aí também é transmitido para o homem, certo? Além de estar passando para os outros, pode estar passando para os outros animais também. E a questão da condenação da carcaça em matadouros é o quê? Imagine a gente não tem problema, é só um carocinho, o animal nem morre, está ali no rebanho. Aí a gente deixa isso disseminar toda a nossa criação. Ele vai vender essa criação, chega no matadouro, o animal abatido e quando abre os animais estão nessa situação aí. Aí vai prejudicar, ter altos prejuízos do produtor, porque o produtor teve um custo de produção, que é de criar um animal, né? Até o animal atingir o peso adequado, vai ter o custo de comercialização, que é o gasto com combustível, com o transporte do animal, certo?
levar o animal para o abatedouro e chegar no abatedouro, o animal está dessa forma, né, e ter as condenações, certo? Então, a gente tem que entender que a linfadenite é muito mais do que só um carocinho que a gente observa ali, que não tem problema, não. Então, a gente tem que estar evitando passar essa doença para os demais animais da propriedade para diminuir o risco de estar acontecendo essa situação com o produtor. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.